Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h18, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, ao vivo na sua manhã de sexta-feira. E já está aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente, a Bea Meira, artista e pesquisadora que vive e atua em São Paulo e que ao longo de 30 anos vem criando práticas pedagógicas e colaborativas por meio da arte. O interesse pela paisagem trouxe para a sua poética a investigação sobre o cenário ruinoso de exploração que estamos imersos. Bea, bom dia, obrigado por atender o nosso convite e de estar aqui na Prever FM. Muito prazer de estar aqui conversando com você, com a Ellen e com a Juliana. Que legal. E amanhã você começa uma exposição na Pinacoteca aqui em Botucatu, né, Bea? Pois é. Esse espaço privilegiado, maravilhoso, muito bem administrado, né? E muito bonito e vivo. Verdade. O que é muito importante, que existem muitos espaços de arte por aí que são muito silenciosos, digamos assim, né? Esse tem vida, né? A Pinacoteca, você pode ir lá a qualquer hora, tem sempre gente, é muito emocionante isso, viu? E isso traduz que existe um trabalho por trás disso, né? Essas coisas não acontecem sozinhas, verdade, né? É um espaço ativado, né? Pela administração e pela população botucatuense que reconhece esse espaço, né? Ô Bea, é a primeira vez que você vai expor na Pinacoteca aqui em Botucatu. Sim. Você é botucatuense de nascimento? Então, eu não sou, Márcio, porque eu vim pra cá, eu tinha 5 anos. 5 anos. Então eu nasci em São Paulo. Entendi. Mas eu passei em Botucatu os melhores anos da minha vida, né? Que foi a infância, a juventude, a adolescência. E se veio pra cá com 5 anos, já é botucatuense. Eu mereço, né? E assim, vivi esse ambiente que Botucatu era uma cidade muito bonita, né? Muito, ainda é, mas tinha uma coisa de natureza muito forte, né? Essa coisa da serra, das cachoeiras, de andar no mato. Eu tinha uns amigos que tinham chácara, então aquela infância... tem belas paisagens, a gente sempre fala isso, né? Se apaixona de imediato, né? Marcante. Ô Bea, e isso tudo que você está dizendo, essa paixão pela natureza, né? Pela preservação da natureza, uma coisa que tem que estar na mente das pessoas no mundo maluco que nós estamos vivendo, de queimadas, né? Nós estamos com o mundo queimando, o nosso Brasil está queimando, né? Essa preocupação, você transformou isso em arte também, né? Pois é, Márcio, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo, né? E não é no Brasil, é no mundo, né? No mundo, verdade. Nós estamos vivendo a mudança do sistema termodinâmico da Terra. É uma coisa tão grave, tão imensamente preocupante, que eu fico surpresa de ver que as pessoas não falam disso cotidianamente, né? Que a gente está à beira de um colapso climático, né? Verdade. E a gente agora, é muito interessante porque essa exposição eu venho trabalhando nela há 2 anos, né? E eu estreei essa exposição em Campinas no dia 1º de maio, que foi o dia que a imprensa deu que Porto Alegre estava embaixo das águas. Foi dia 1º de maio. Tinha começado, não, foi dia 4 de maio que abriu a exposição. Começou a chover dia 1º de maio. Dia 4 já estava aquela situação de calamidade. E agora, a segunda exposição, estamos vindo para Botucatu, que é o segundo momento dessa exposição, e estamos abrindo a exposição amanhã num dia que o país está aguardando que caminho terão esses incêndios, né, gigantescos nessa seca que nós estamos vivendo, e as pessoas criminosamente, né, ainda estimulando um fogo, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil e eu percebo que a arte pode ser um caminho de sensibilização, né, para as pessoas. Sem dúvida. Porque a gente acha que também que às vezes essa coisa discursiva, eu aqui falando, dando dados, poderia, né, desenvolver isso longamente, mas as pessoas não são sensibilizadas. Muitas vezes elas ficam aflitas, sabe, Márcia? Elas ficam temerosas, elas têm medo de enfrentar essa realidade, né? E a arte, eu acho que ela tem uma forma de trazer esse tema de um jeito mais sensível e mais profundo, sabe? E então tenho me dedicado a esse trabalho, porque eu acho que é o que eu posso fazer. Mas eu acho, Bea, que a imprensa tem um papel fundamental em tudo isso. Nós temos ao longo do jornal, que vai completar 100 edições, nós somos uma jovem rádio, 100 edições, nós trouxemos várias pessoas, né,
que normalmente não dão entrevistas em outras emissoras, em outros órgãos de imprensa, o diferencial do jornal também é isso, de trazer pessoas que possam alertar sobre o que está acontecendo no mundo. Não o que vai acontecer daqui 100 anos, que está acontecendo já. Está acontecendo já, né? E também o convite para que você viesse também foi baseado nisso, baseado na sua arte, nessa conscientização que vai somar as demais entrevistas que nós fizemos aqui. Isso mesmo. Pois é, e eu acho que assim, o que nunca fica claro, ou acho que pouco é falado, né? É a questão do CO2, né? Sem dúvida. O que é que está acontecendo? Eu acho que as pessoas também talvez não tenham a dimensão dessa questão, né? O que está acontecendo é que a Terra está esquentando. E está esquentando por quê? Porque nós produzimos CO2 que vai para a atmosfera e cria esse efeito estufa. Então essa é a base, é o ponto que tem que ser enfrentado. Então a gente não vê as pessoas, por exemplo, lutando contra a exploração do petróleo, né? A gente está aqui nesse país, no Brasil, que está com planos de exploração de petróleo, né? De ampliar a exploração de petróleo. Então, assim, a ideia de ampliar, de começar novos terrível, poços, né, de petróleo. Se já está ruim, pode piorar, né? Então, como essa ideia pode ainda estar presente na humanidade como um todo, né? Essa era uma ideia que já deveria ter sido abandonada, porque a gente tem uma urgência. Assim, então eles falam, não, nós vamos começar a explorar o petróleo daqui 10 anos, eles atualmente só estão nessa fase de detectar qual blocos de petróleo na foz do Amazonas isso está acontecendo, né, no Amapá. Mas na verdade é o seguinte, daqui 10 anos, se a gente continua com esse escalada do aumento da produção de CO2 e do aumento da temperatura, porque é uma curva exponencial, né? Então, assim, é muito rápido. Na verdade, esse ano, nós já tivemos 1,5 graus acima da média, né? No mundo todo. No mundo todo. Então, o que era esperado para acontecer em 2030. Então, os próprios cientistas, o que eles estão percebendo é que esses processos que realimentam, né, o aquecimento, eles estão mais acelerados do que se esperava. Então, os próprios cientistas que estudam o clima, eles percebem que sabem menos do que deveriam saber sobre o que está acontecendo. Eles estão sendo surpreendidos também. Por mais que pesquisem, tudo isso está acontecendo muito mais rapidamente do que esperava-se, né? E no Brasil, que nós temos a opção e a capacidade de ter uma diversidade energética, a gente fala ainda em exploração de petróleo, né? Exato. E assim, o que é assustador o professor Antônio Nobre, que é um climatologista, né? Outro dia ele falou numa entrevista que do auge da era glacial até a época do Holoceno, passaram-se 12 mil anos e a Terra aqueceu 4 graus. E nos últimos, assim, até 2200, até o final desse século, se a gente mantiver esse ritmo, nós vamos subir 4 graus em 200 anos. Então, assim, é uma coisa que é de uma dimensão que não há vida capaz de se adaptar a essa velocidade do aquecimento, né? Então, assim, todas as vidas do planeta estão ameaçadas, né? O sistema vivo do planeta está ameaçado, que é Gaia, né? Essa Gaia. Ideia de Gaia é a mãe terra, né? A Gaia é uma entidade grega, né? Grega. Que é uma força geradora de vida, né? Primordial. Então, a ideia de Gaia foi retomada, né? Pelo James Lovelock, que foi um cientista inglês, que trabalhou na NASA nos anos 50, e ele tinha como objetivo, o trabalho dele era pesquisar a vida em Marte, se havia vida em Marte naquela época, né? E ele se voltou para a Terra. Ele falou, não, mas espera aí, vamos primeiro entender por que há vida na Terra. E aí ele começou a estudar essa Terra viva, né? O sistema Terra como um sistema vivo. Ele olhou para a Terra e falou, não, na Terra o ambiente interage com a vida, e a vida interage com o ambiente. Isso é uma coisa que é constante e totalmente, como é que se diz? Há um equilíbrio, mas sempre em movimento, né? Sempre uma coisa reage com a outra e está sempre em transformação essa vida na Terra, né? Entendi. Só que o homem produz, o que a gente produz em grande quantidade são coisas mortas, né? Então, eu vou dar um exemplo para você.
A gente vai abrir uma mina em Carajás que vão ser derrubadas 500 mil árvores. 500 mil de árvores serão derrubadas para abrir uma nova frente de mineração em Carajás. Imagina quantos animais, fungos, plantas, etc., que vão desaparecer. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos minerar níquel, nós vamos minerar, enfim, ferro, cobre, para fazer bateria, fazer computador, fazer tela. Então a gente piorar mais ainda. A gente destrói a vida para produzir coisas mortas. E esse processo, ele é intenso e também exponencial. Então a gente está deixando massa viva do planeta, está substituindo a massa viva do planeta por uma massa inerte, morta mesmo, de verdade, que é o mundo das coisas, né? Sem dúvida alguma. E como surgiu a ideia de você fazer essa exposição e como você escolheu os temas e os formatos artísticos dela? Então, Juliana, eu vinha muito inquieta com essas questões, né? E já vinha produzindo muitas imagens, sempre desenhei nos meus cadernos as imagens que eu imaginava e tal. E agora, uns anos atrás, eu deixei de trabalhar no mundo da educação, porque eu era professora e produtora de livros didáticos, e resolvi que eu queria preparar uma exposição sobre esse tema. Então comecei a pintar, a fazer gravuras, a pesquisar. Eu pesquiso muito plataformas de informação, né, sobre a Amazônia. Eu entro em teses de doutorado. Eu sou uma artista que eu tenho muito interesse pela ciência. E eu não tenho medo de ciência, sabe? Eu vou atrás, eu leio, eu estudo. Às vezes eu não entendo, mas eu sigo em frente com os dados, pergunto, eu tento... Fontes seguras, né? Fontes seguras, sempre, lógico. No INPE. O INPE tem uma plataforma maravilhosa. Qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa com o GovBR, você entra no INPE, você pega os dados que estão lá, dados atualizados diariamente, né? Então eu vou atrás desses dados e começo a elaborar essas imagens, né? Eu comecei a fazer gravuras. Então, por exemplo, eu tenho uma série de gravuras que são as maiores minas da região amazônica. Eu peguei essas informações no INPE e fui desenhando, elaborando essas imagens. Eu tenho uma série de trabalhos com carimbos, onde eu vou construindo cenas assim de incêndios, de inundações, né? Tentando compor esse mundo assustador, mas de um jeito que também seja atraente, né? A minha ideia é sempre trabalhar também com uma linguagem que seja fácil para o espectador, sabe? Uma pintura que é uma pintura, vamos dizer, realista até, né? Nesse sentido. Mas que não choque tanto, mas que alerte, né? Que enrede as pessoas, sabe? Que abrace as pessoas, assim, que atraia, mas que também cause um certo desconforto, vamos dizer assim, né? Importantíssimo. É como você falou, que a arte é um meio de abordar assuntos sérios de uma maneira mais sensível e que alcance até melhor as pessoas, né? Você acredita que não só a pintura, né? Mas a arte como um todo seria um meio, então, de conscientização, não digo mais eficiente, mas mais humano de se chegar no próximo? Exato, Ellen, sabe, assim, os cientistas, a curadora dessa exposição, deixa eu voltar atrás um pouquinho, né? A Suzana Dias, né, Oliveira, ela é uma pesquisadora da Unicamp e ela toca um projeto que chama Labjor, que é um laboratório de jornalismo na Unicamp. E ela tem uma revista, ela edita uma revista que chama Climacom, que é uma revista de divulgação científica sobre essas questões do antropoceno. Mas os artigos dessas revistas são artigos de cientistas, né? Entendi. Então, assim, ela lida com todo esse aparato de conhecimento e ela diz o seguinte, que os cientistas hoje, eles trabalham com o quê? Com dados, eles medem o tempo todo tudo, então eles têm muitos dados. Eles trabalham com gráficos, eles trabalham com mapas, e é uma linguagem que não chega na pessoa cidadão comum. É isso mesmo. Então, assim, os próprios cientistas, eles estão aflitos com essa incapacidade deles de dialogar com a população, né? Então, a revista Climacom, ela tem uma parte da revista que é a arte. Porque a própria edição da revista, a concepção jornalística da revista é de que a arte tem esse poder, inclusive. Poder. É isso mesmo.
esse poder de trazer essa informação, né, Ellen? Até fazendo um comparativo bobo, né? Parece bobo, mas é real, ao meu entender, né? A gente sempre fala que os filmes de desastre sempre começam com um cientista sendo ignorado. Talvez se fosse um artista, de repente com uma outra abordagem, talvez essa não seria ignorado, né? Eu acho. Não, os artistas têm muita força, né? E alguns artistas, né, que mobilizam mesmo o público, né? Esses famosos e tal, não é meu caso. Eles tem alguns artistas da música, né, do teatro, esses caras, às vezes eles fazem uma fala pública o suficiente para mobilizar muita gente, né? Entendi. E qual que é o público esperado nessa exposição? Bom, eu sempre quero falar com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, sabe? Eu acho que eles são a razão do meu trabalho. A questão é assim, eu acho que a gente tem que salvar as crianças. Eu tô aqui nessa luta porque eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos, netos, eu tenho os amigos dos meus filhos, eu adoro conviver com os mais jovens, né? E eu acho que assim, as pessoas que estão tomando essas decisões erradas, políticas ou técnicas, enfim, a ganância, né, do capitalismo. As pessoas que estão no comando da ganância do capitalismo parecem não ter filhos, né? São pessoas que realmente não pensam nessas pessoas que estão vindo aí. Você vê essas crianças que têm 12 anos, que têm 11 anos, daqui a 40 anos eles vão estar com 50, né? Então, como é que é? Que mundo que nós estamos deixando para eles? Eles, não é só que a gente está deixando esse mundo, a gente está deixando a responsabilidade para eles de reinventar o mundo. Talvez seja tarde demais. Talvez, né? Talvez seja tarde demais. Mas eu acho que é o público que eu quero dialogar com eles, porque eu acho que eles precisam estar preparados, sabe? A gente não tem como poupar essas crianças, esses jovens, do que vem pela frente. Poupar é uma besteira nessas alturas. A gente tem que prepará-los, a gente tem que, de certa forma, engajá-los sem pânico, né? Mas deixá-los preparados para reinventar, deixá-los prontos para pensar, para ter um pensamento criativo, um pensamento crítico e criativo, sabe? Preparar as crianças para olhar com esse olhar crítico e inventar coisas novas, pensar novos modelos de vida, né? No currículo escolar, inclusive, do ensino fundamental, deveria ser obrigatório, né? A preservação do meio ambiente, para que as crianças já tivessem, né, com 9, 10, 11, 12, 13, tivessem a consciência, né? E levassem adiante, né? E se interessassem, virarem novos pesquisadores, enfim, todo mundo na mesma corrente para salvar o mundo, né? Sim. Olha, existem programas, né? O Ministério da Educação, no âmbito federal, ele tem programas excelentes de educação ambiental. Já teve em outros momentos também, né? Cada momento político no país, as coisas se constroem e se destroem. Mas existem. O Brasil já foi, inclusive, modelo de educação ambiental. O caso é que, assim, as coisas não chegam iguais para todo mundo, né? O país é muito grande, as escolas são muito distintas e quem está na ponta, que é o professor, ele é mais importante do que a gente imagina. Às vezes tem uma política pública incrível educacional, mas não chega no professor que está lá na ponta, né? O professor que está lá na ponta é mal pago, mal treinado, tem muita responsabilidade, vive num ambiente de muita violência, de muita cobrança, pais, professores, alunos, jovens, indisciplinados, enfim, um contexto complexo dentro da escola, e o professor não tem apoio para trabalhar, né? Mas a gente sempre, os materiais que eu fiz, que eu produzi ao longo da minha vida, muitos para o PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que é um programa público, né, para a escola pública, sempre tivemos abordagens incríveis sobre o meio ambiente, sempre estimulamos produzir horta na escola, estimulamos os estudantes a compreenderem melhor como é que funciona a vida, né? Essa ideia que a gente está sempre divulgando da necessidade de produzir diversidade, né? Que é a antimonocultura. Produzir diversidade biológica, produzir diversidade cultural. A diversidade é sempre bem-vinda, ela sempre vai trazer mais criatividade, né? Vai abrir horizontes, inclusive, né? Vai abrir horizontes.
Ô, Bea, e além da educação ambiental que a exposição promove, também traz um aspecto cultural importante, né? A parte da perspectiva indígena do seu trabalho, como é? Então, muito bom, Juliana, que bom falar disso, eu estava preocupada até, porque eu acho que isso é muito importante. Porque dentro dessa ideia de diversidade, né, a gente tem essa perspectiva indígena. Por que é tão importante ouvir os povos indígenas nesse momento? Porque eles têm um modo de vida diferente do nosso, que não é baseado num crescimento econômico, que vive de uma forma mais comunitária, onde nas aldeias indígenas não existe exclusão. As pessoas são incluídas. Você não vai numa aldeia indígena, você não vai achar um morador de rua, porque não existe, porque todo mundo faz parte da comunidade. E o modo de vida indígena é um modo que opera com a natureza de uma forma sustentável, né? Se essa palavra ainda pode ser usada depois de tantos mau usos. Mas, enfim, eles operam com a natureza sem destruir e, pelo contrário, produzindo diversidade, né? Então, hoje a gente sabe que a floresta, por exemplo, amazônica, é uma floresta antropogênica, quer dizer, foi plantada pelos indígenas ao longo de 1000 anos, né? Uma floresta que foi manipulada geneticamente até, né? Eles foram melhorando, fazendo melhoramentos genéticos na floresta de uma forma, com uma ciência também. Quer dizer, o que a gente percebe hoje é que o conhecimento da produção, os indígenas, eles têm uma produção de conhecimento. E que essa produção de conhecimento é uma produção de conhecimento também diferente da nossa ciência. E que ela precisa ser respeitada, né? A gente precisa olhar para esses caminhos que os indígenas têm produzido e falar, bom, existem populações no mundo todo, não é só no Brasil. Existem populações indígenas na Austrália, existem populações originárias na África. Então, assim, a gente tem muitos exemplos e cada exemplo desse é um exemplo. Eles são muito diferentes entre eles. Então, voltando à exposição, desculpa, me alonguei. Na Unicamp, a Unicamp hoje ela tem muitos estudantes bolsistas indígenas. Então, é um polo, né, de trocas de conhecimentos interétnicos, né, que a gente chama. E aí a gente convidou a Suzana, que está dentro da Unicamp, ela convidou estudantes indígenas para participar da exposição. E nós fizemos uma chamada aberta e recebemos algumas estudantes indígenas, acabamos que só 3 delas seguiram com a gente. E elas, então, foram convocadas a produzir também um trabalho para exposição que dialogasse com essas questões, né? Então, nós temos 2 grandes pinturas, na verdade são lindíssimas, são as coisas mais interessantes. Na hora que você entra na sala, ontem a gente estava montando, ficou incrível a pintura delas, né? Da Rayane Caigangue, que ela é de Franca, os Caigangues são aqui do sul, né? E da Lala Iepá, que é de uma etnia Banil da Amazônia, né? Do Rio Negro. Entendi. Então, assim, também tem isso, né? A perspectiva de cada uma delas é muito diferente. Porque são povos de lugares diferentes, com visões de realidades mundo diferentes, né? Isso mesmo. Entrevista. 7h43, voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM, hoje recebendo a artista plástica Bea Meira. Eu tenho um amigo, o biólogo Felipe Amorim, que eu já assisti uma palestra dele falando a respeito de rios voadores. Que saudade dos rios voadores, que são os rios baseados na umidade vindo das chuvas da Amazônia que trazem aqui para a região sudeste as nossas abençoadas chuvas que não acontecem, afinal de contas, os nossos rios na Amazônia estão realmente rasos. É uma preocupação também, não que terrível para nós, né, Bea? Sim, pois é assustador, né? Porque a própria teoria dos rios voadores, né, foi elaborada pelo Antônio Nobre há tão pouco tempo. Quer dizer, a gente pôde desfrutar dessa ideia por pouco tempo, porque a gente entendeu, assim que a gente entendeu, a situação já estava se tornando mais difícil, né? E é isso, porque nessa região equatorial, se você for olhar na África, a gente tem o deserto do Saara, né? Então, por que na América do Sul a gente tem a floresta nessa mesma região equatorial? Porque o vento que sopra
ele vem do mar para a terra, né? Em vez de ir da terra para o mar, como é no Saara. Entendi. E aí ele vai carregando toda essa umidade da Amazônia. Ele vem porque a Amazônia é mais fria, né, do que o mar. E aí vai carregando essa umidade da Amazônia para o sul. E há um retângulo de ouro, né, que o Antônio Nobre fala que é onde chove aqui no sul. Essa chuva vem toda para cá, que é o norte, pega um pedaço da Argentina, um pedaço, o sul do Brasil, né, e o oeste do Brasil, que é uma área gigantesca, onde é um dos lugares que mais chove na terra. Então, por isso também que a gente tem essa abundância do agronegócio nessa região, porque é uma região que é privilegiada no mundo, né? Mas, segundo os próprios climatologistas, nós temos só mais 5 anos de agronegócio, né? Que Se loucura, as coisas continuarem que loucura. assim. Outro dia nós falando a respeito ainda do microplástico, né? Previsão que 2050 nós tenhamos nos oceanos mais plástico do que peixes, né? Pois é. E assim, mas esses dados, eles são todos dessa forma, né? Também eu li outro dia num trabalho científico que a mineração ela mobiliza mais resíduos do que todos os rios são capazes de trazer para o oceano. A mineração ela mexe geologicamente mais no mundo hoje do que os próprios rios, né? É sempre essa coisa. O objeto que é de morte, né, que é o plástico, no caso, né? A gente vai ter mais plástico do que peixe, quer dizer, a gente vai ter mais o império das coisas mortas do que das coisas vivas, né? Terrível isso. E Bea, além dessa exposição à carne de Gaia, você já fez alguns outros trabalhos artísticos que falam da conscientização ambiental ou sobre outros temas que você considera importante? Sim, mas é isso que eu te falei, né? Eu sempre produzi imagens a respeito disso, né? Desde, sei lá, desde que 2005, vamos dizer, que eu venho trabalhando nessas imagens de uma forma constante, né? Mas, assim, expondo, mostrando, né? Fazendo esse esforço de dialogar com a sociedade, isso é novo na minha vida. Isso eu tenho feito a partir faz mais ou menos 2 anos. Então, eu fiz poucas exposições ainda, né? Mas eu quero fazer mais. Eu continuo produzindo e a minha ideia é ir adiante com isso. Na semana que vem, eu vou fazer parte de uma exposição em Belém, que é do Instituto Camille Luiz Taliberti, que é um instituto que luta, enfim, contra a mineração, porque são de pessoas que foram atingidas pela tragédia crime de Brumadinho. Então, eles têm esse instituto e eles estão fazendo uma exposição que é muito legal, da qual eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte, que são de 10 mulheres, artistas que trabalham com temas da mineração. Então, nós tivemos essa exposição em São Paulo em janeiro e agora ela vai estrear em Belém a semana que vem e depois vai para BH. Então, a gente está circulando com essa exposição e tem artistas muito mais importantes do que eu também, entre essas 10. Tem a Shirley Krenak, que é uma artista indígena maravilhosa. Tem a Luana Vita, que é uma artista que teve na Bienal com o andar inteiro. Enfim, são artistas que são de destaque, vamos dizer. Referência, exatamente. Você falou aí das mulheres e eu não pude deixar de notar que essa exposição à carne de Gaia tem as mulheres como protagonistas, né? Qual a sua opinião sobre o papel da mulher na arte? Então, eu acho, Juliana, que o papel da mulher no mundo hoje é muito importante, né? A gente tem esse debate sobre a questão de Gaia, né? A ideia de Gaia é de que existe uma força dentro da própria Gaia, que é uma força que busca o equilíbrio da vida, né? O James Lovelock essa foi a teoria que ele elaborou. Só que o homem atingiu de tal forma, né, os pontos principais de produção de vida, como por exemplo a plataforma territorial, né, que é essa parte que fica em volta dos continentes, que é onde a vida nasce, onde o mar é mais raso, que é onde a gente tira petróleo, onde tem os corais. Então a gente vai destruindo isso e por isso que a Terra talvez esteja incapaz de retomar esse equilíbrio. É, né? O sustentáculo da Terra, né? É o sustentáculo, né? Exato.
Mas aí, eu tenho uma teoria, eu não, né? Muita imodéstia, mas enfim, eu acho que, vamos dizer, de uma forma simbólica, as mulheres, para mim, as mulheres são Gaia. Se tem uma força a favor da vida hoje na Terra, essa força é a força feminina, é a mulher. Porque a mulher gera vida. Então a mulher, ela tem, imagina, as mulheres elas conhecem o amor materno, que é uma coisa que é infinita, sabe? É um desejo de preservar uma vida. Então essas mulheres que têm esse amor, que sabem o que é isso, elas são capazes de abrir mão da ganância, sabe? Sustentabilidade é renúncia. Então assim, eu prefiro não ganhar mais dinheiro, porque eu quero ver as crianças vivas. Eu acho que só as mulheres são capazes de fazer isso. Quem estiver acompanhando a sua exposição vai de repente ter essa informação também. Você vai estar acompanhando, pelo menos na inauguração amanhã, vai estar acompanhando para poder passar também, não só no que está sendo visto, mas também no conhecimento, na explicação do que está sendo visto. Então, a gente, amanhã, né, abertura às 11 horas. Na Pinacoteca, convido toda a população de Botucatu para estar lá. A Suzana Oliveira Dias, que é a curadora, estará aqui com duas das artistas indígenas, né? A Rayane e a Larissa. E a gente pretende fazer uma coisa que a gente chama de conversa com as mãos ocupadas. Então nós vamos conversar um pouco com o público, mas também fazendo alguma coisa ali. Entendi. Nós vamos preparar ainda, elas estão chegando hoje, a gente vai conversar. Vai ser alguma coisa que vai ser produzida ali na hora. Na hora, exato. Olha que legal. Nós vamos, eu tenho os carimbos, então provavelmente a gente vai preparar alguma coisa com os carimbos. A Rayane também acho que vai fazer pinturas corporais. E eu trouxe sementes de açaí, nós vamos fazer uns colares, enfim, e vamos convidar também o público a participar disso. Vamos ver como é que vai funcionar. Não, tenho certeza que o público vai inclusive interagir. A Pode ideia ter certeza. é essa. O convite vai estar de pé. E a exposição Carne de Gaia, quantas telas compõem essa exposição ao todo? Não, são mais ou menos, acho que são 40 obras. Todas vão estar aqui? Todas vão estar? Todas. Entre tapeçarias, né? Tem uma série toda de tapeçarias, tem as gravuras, tem esses muculitos, que é um tipo de gravura que é feito com madeira, tem litografia, que é um tipo de gravura feita na pedra, tem esses trabalhos com carimbo, tem pinturas, que mais? Tem trabalho sobre tecido também, uma coisa de tingimento e monotipia sobre tecido. É bem diverso, assim. Eu tenho os meus cadernos, a gente montou uma vitrine no centro com alguns cadernos, né? Desses que eu venho desenhando há 1000 anos. Eu tenho, sei lá, 300 cadernos, mas a gente fez uma escolha ontem de alguns cadernos. Alguns vão ser exibidos, inclusive? Vão. Que legal, que legal. Então, Bea, depois de uma exposição como essa, é normal que a inspiração aconteça para que fale, gente, olha que coisa linda, me inspirou e de repente mantém contato com o artista para dar uma sequência nisso? Eu acho que sim. Eu tenho visto, assim, as pessoas realmente, principalmente outros artistas, né? Os artistas veem minha exposição e falam, ai, Bea, essa exposição me dá vontade de ir para casa e sair fazendo coisa. E isso eu fico muito feliz, é a coisa que mais me traz felicidade. Eu quero todo mundo fazendo isso, eu quero todo mundo alinhado nesse tema, né? Então, assim, eu acho que... E é isso, a arte é infinita, né? A arte é diversidade também, então não tem... É só você sair fazendo que você vai fazer uma coisa diferente do outro, né? Porque o seu modo de ver o mundo sempre vai ser diferente do meu. As nossas formas de entender o mundo são incompletas, né? E pessoais, individuais. Então, assim, é por isso que é importante a gente também trocar, né? Informações. Porque aí minha forma de ver o mundo vai junto com a sua, a gente consegue ver um pouco mais sobre o mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a satisfação pessoal de ter a exposição? Você comentava sobre a emoção de ver tudo pronto, como que é pra você? Eu fico feliz, né? Acho que o artista quer estar com o público, então, assim, isso realmente é muito gratificante, né? É esse diálogo. E saber que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão
olhando, estão interagindo, estão tendo novas ideias e que essas produções estão crescendo, porque também crescem dentro de mim, né? Óbvio, eu já tô com projetos assim para mais 10 exposições, né? Eu tive numa residência artística agora e comecei a fazer cerâmica, aprendi a fazer cerâmica, daí eu voltei com um monte de ideias para fazer as minas e fazer as pilhas de rejeito em cerâmica. Até tem uns modelinhos que eu botei na vitrine lá. Então, assim, as ideias só multiplicam, né? Isso é bom, É que eu também já não sou tão jovem, eu não tenho muito tempo de vida para produzir tanta coisa que eu tenho na cabeça. Então eu tenho que acelerar, eu tenho urgência. Bea, no encerramento, e a emoção, como a Juliana perguntou da exposição, mas a emoção de você estar expondo na cidade. Você não nasceu aqui, mas viveu boa parte da sua vida aqui em Botucatu, sua família, mas está expondo aqui em Botucatu. É muito emocionante, porque Botucatu realmente marcou minha vida, né? É isso que eu te falo, assim, todas as referências que eu tenho da infância são aqui. E depois, assim, a minha família continuou morando aqui, né? Então, eu passei todos os natais da minha vida aqui, sabe, assim, é o meu ponto de referência. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, né? Quase 20 anos, então eu fiquei um pouco mais distante. Para mim era mais difícil vir para cá e tal. Mas a gente nunca deixou de vir, nunca deixou de frequentar a cidade, de frequentar a Demétria, de fazer passeios nas cachoeiras, sabe? É uma coisa... De viver Botucatu, né? Faz parte da nossa família. O Natal vai todo mundo pra cachoeira, né? Na véspera do Natal, para tomar um banho de cachoeira. Então, é uma coisa que só acontece em Botucatu. As pessoas sabem que Botucatu é assim, né? Tem essa coisa muito forte da natureza, da universidade, da faculdade, onde também meu pai foi professor, minha irmã é professora, enfim, toda a família também tem essa interação com a faculdade. Que bacana. Enfim, é um lugar especial no mundo, Botucatu, para todos nós, né? Bea, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, sucesso na exposição, vamos fazer de tudo para estar presente amanhã. Com e certeza. Realmente encantou nas palavras, vamos ver em loco, né, essa exposição. E que a cidade realmente compareça. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Márcio, obrigado, Juliana, obrigado, Ellen, foi demais. Muito obrigado pelo espaço também, pela conversa inteligente. Muito obrigado. Pra ver FM.